Estamos no finalzinho do tempo pascal, o período da Páscoa, quase acabando. Eu gravo esse vídeo no dia 18 de maio de 2026, segunda-feira. Ontem, dia 17, foi o sétimo e último domingo de Páscoa. Quando lemos os evangelhos e o início do livro de Atos, nós somos informados ali com toda clareza que entre o domingo, o primeiro domingo da Páscoa propriamente, até a vinda do Espírito Santo, passam-se 50 dias. Então são 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49, mais um dia, 50. Só que é uma pena que a maioria das pessoas que se dizem cristãs não presta atenção nesse detalhe. A maioria das igrejas evangélicas não presta atenção nisso, porque poucas são aquelas que seguem o calendário litúrgico. E esse calendário não é invenção da cabeça de alguém. Ele é formulado a partir dos dados que a própria Bíblia nos apresenta. Então, a pena que muita gente não considera isso, né? Porque os evangelhos nos mostram aparições do Cristo ressuscitado, e nós aprendemos muito quando olhamos para esses textos. E aí, pensando nisso, eu estou me lembrando aqui agora de Atos capítulo 1, dos versículos 15 até 26. Eu não vou ler o texto todo, não, porque a minha proposta aqui no Fé e Café é sempre gravar vídeos curtos. Mas depois, com calma na sua casa, leia com atenção Atos capítulo 1, do versículo 15 até o 26. Esse texto, muito provavelmente, acontecido alguns dias antes do Pentecostes, propriamente, a vinda do Espírito Santo. E o texto nos mostra que os apóstolos, 11, porque Judas Iscariotes já não estava ali mais. Movido por desespero, peso na consciência, sentimento de culpa, ele tira a própria vida. E os apóstolos, então, resolvem escolher alguém para preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes. E aí eles estabelecem um critério. Um versículo 2, 3 talvez eu vou ler aqui. O versículo 21 apresenta qual seria o critério para a escolha daquele que ocuparia a vaga que Judas Iscariotes deixou, quando ele tirou a vida dele mesmo. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, versículo 22, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, parêntese, a igreja cristã comemora, lembra o dia da ascensão, na quinta-feira, imediatamente antes do sétimo domingo de Páscoa, ou seja, quinta-feira da semana passada. Prossigo a leitura aqui. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Esse é o critério. Versículo 23. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, só um parêntese aqui, Barsabás, aramaico, né? É literalmente filho do pai. Bar é filho, Abá, pai, filho do pai. Bom, fechado parênteses, apenas uma curiosidade aqui. Cognominado Justo e Matias. E o texto vai prosseguir dizendo que dos dois, Matias foi escolhido. Inclusive o texto tem algo aqui que é difícil de entender, diz que eles lançaram sortes, não sabemos exatamente como foi isso, mas enfim, o escolhido foi Matias. O que eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco aqui nesse momento. Matias entra em cena aqui e logo já sai. Não o veremos mais. O Novo Testamento não vai citá-lo nenhuma vez mais. Não sabemos o que aconteceu com ele depois disso. Simplesmente não sabemos, de jeito nenhum. Mas tem algo aqui muito importante, porque olha só, o critério, alguém que esteve conosco, nos acompanhou desde o dia que Jesus foi batizado por João, passou todo esse tempo conosco, andou com Jesus até o dia da ascensão. Esse tempo todo Matias estava lá.
apesar que o nome dele nunca foi citado, nenhuma vez, invisível, inaudível, imperceptível, mas ele estava lá. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Vamos pensar na nossa sociedade hoje. A nossa cultura ocidental, pós-moderna, tecnológica, é muito visual. Existe o elemento auditivo, claro, na nossa cultura, mas a nossa cultura é mais visual, o elemento visual predomina sobre o auditivo. Em geral, as culturas da antiguidade, é o contrário, né? O inverso. É claro que elas tinham um elemento visual também, lógico, mas o auditivo era que prevalecia. Por isso que, por exemplo, as culturas da antiguidade, todas desenvolveram poesias, porque a poesia você ouve, é mais fácil de memorizar do que o texto em prosa. Mas por que eu estou falando isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Numa cultura como a nossa hoje, século XXI, vou repetir o que eu disse há pouco, uma sociedade como a nossa, pós-moderna e tecnológica, o visual prevalece, todo mundo quer ser visto. As redes sociais alimentam esse desejo que nós temos. Anos atrás, né, quando começa o Facebook, aí as pessoas têm uma oportunidade de se apresentar nas redes sociais. Né? Aí depois vem o Instagram, que hoje está na crista da onda, e TikTok e tudo, e aí é uma chance da pessoa se apresentar, se mostrar. Né? Por isso que tem pessoas que, quando vão num lugar, por exemplo, não andam poucos metros sem parar para fazer uma selfie e logo quer postar aquilo imediatamente, porque a pessoa quer ser vista. Né? As pessoas querem dizer, ei, olha, eu estou aqui, olha para mim. Né? Claro que ninguém vai falar desse jeito literal que eu fiz aqui agora, mas eu sei que você entendeu. Né? Todo mundo quer, as pessoas querem aparecer, querem que as outras os vejam, ou as vejam. Todo mundo quer isso. Nessa sociedade, então nós somos aqui desafiados com o exemplo de Matias. Ele está ali, o seu nome não é mencionado nenhuma vez, mas ele é fiel. Ele persevera, permanece, não desanima, não desiste. Isso nos dá uma lição muito grande de vida. Nem sempre precisamos aparecer. Nem sempre precisamos nos mostrar. Nem sempre pode ser que as pessoas não nos notem. Mas a Bíblia diz que Deus vê. E mais tarde, a Epístola aos Hebreus dirá que Deus não é injusto para esquecer das coisas boas, das obras boas que os filhos e as filhas dele fazem para ajudar a quem precisa. Deus vê aquilo que nós não podemos ver, que é o íntimo, o coração. O primeiro livro de Samuel vai nos mostrar isso, né? Quando Deus manda que Samuel escolha aquele que viria a ser o sucessor de Saul, primeiro rei de Israel, Samuel é levado à casa de Jessé. Ele tem filhos homens que são descritos como sendo altos, bonitos, e Samuel pensou, esse aí tem cara de rei, né? Ele é alto, é bonitão. E curiosamente o texto havia dito que Saul também era um homem de estatura elevada, e era um homem bonito também, e o povo escolheu por causa disso, por causa da sua aparência, o seu porte, uma figura imponente, uma figura que chamava atenção pela sua beleza física. Mas o tempo mostrou que aquela escolha foi errada, porque Saul não tinha as características morais e éticas e espirituais para ser um bom rei. O seu reino até começa bem, mas depois termina numa catástrofe total. Samuel quase que comete o mesmo erro de novo, mas aí, no seu íntimo, Deus fala com ele, não é assim. Não se impressione com a beleza física. Deus vê o coração e não o exterior. Isso nos faz lembrar aquela frase famosa, né, do Antoine de Saint-Exupéry, né, O Pequeno Príncipe, que é um livro enganosamente fácil, parece que é literatura para crianças, mas na verdade é literatura para adultos, sim. Aquela frase, né? O essencial é invisível aos olhos. Né? Matias estava ali invisível, ninguém sabia dele. Ele não foi citado nenhuma vez, mas ele foi fiel. Ele perseverou. Ele seguiu com Jesus o tempo todo, firme, mesmo sem ser visto.
Isso nos faz pensar que existiram e existirão milhares e milhares e milhares e milhares de homens e mulheres como Matias. Nunca serão vistos, nunca aparecerão, nunca terão visibilidade, mas são fiéis. E Paulo vai dizer mais tarde que o que se espera dos filhos e das filhas de Deus é fidelidade. Nem sempre teremos o reconhecimento que gostaríamos de ter. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer. Todo mundo quer que aparecer de algum modo e que a sua obra seja reconhecida e valorizada. Algumas vezes isso acontecerá, mas nem sempre. Mas aí fica a lição que Matias nos dá. Um desconhecido, alguém que não sabemos absolutamente nada a respeito dele, mas ele foi fiel. Às vezes você pode sentir desânimo e achar que não vale a pena seguir o caminho de Cristo, andar a vida cristã, você acha que não vale a pena? Você gostaria de aparecer, gostaria que outras pessoas vissem aquilo que você faz? Não se preocupe, mantenha a sua fidelidade, persevere, siga adiante, siga firme. Deus vê e Ele não se esquece. Faz sentido? Clica na mãozinha do joinha, se é este o caso. Ajude o Fé Café, inscreva-se. Ajude a compartilhar esse conteúdo também, se você julgar que vale a pena. E se você já fez a sua inscrição, eu te agradeço de verdade.